E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos, eu agradeço a companhia de antemão. E hoje a gente vai ter a honra de fazer uma resenha sobre o ícone da cultura pop, né? A Image Comics, né? A lendária editora de quadrinhos que começou nos anos 90. E depois a gente vai fazer um tour pela minha coleção. Se você gosta de quadrinhos, você vai adorar esse vídeo. E se você não gosta, fique até o fim, porque esse vídeo vai muito além da dimensão dos quadrinhos, né? A história da Image é um case empresarial fantástico, né, de administração de negócio, de marketing. E, além disso, eu quero compartilhar também uma história pessoal, que foi um dos highlights of my life, né, uma coisa que pode ser pequena para outras pessoas, mas foi um pequeno episódio em que a minha história se cruzou com a história da Image, né? E eu queria mostrar todo o material, compartilhar essa história com vocês. A gente vai fazer um tour pela coleção. Então fica até o fim, que assim que a gente terminar de contextualizar, a gente vai olhar as revistas, vai falar sobre essas coisas mais pessoais, né? Então, para se entender a importância que a Image tem, antes de começar, eu mudei até o cenário. Coloquei uns action figures aqui dos anos 90 de personagens da Image, né? Tá aqui o Bandoleiro, até o Rip Claw, né? Tem o Medieval Spawn aqui atrás, da McFarlane, né? Que a gente vai falar dela mais tarde. Então, antes da gente começar a explicar o que é a Image, para vocês entenderem a importância que ela teve, é importante entender o que é o mercado editorial de quadrinhos, né? Então, os quadrinhos, diferentemente dos livros, até os anos 90, eles funcionavam, o livro, o cara tem direitos autorais sobre o que ele escreve, né? Por exemplo, a autora do Harry Potter é dona do personagem, dona da obra. Já os quadrinhos, não. O modelo de negócio até os anos 90 era primordialmente, quando os grandes artistas trabalhavam para as grandes editoras, eles eram funcionários, né? Eles criavam os personagens, criavam todas aquelas grandes sagas, e eles eram funcionários e muitos deles morreram na miséria, né? O Jerry Siegel, o Joe Shuster, que criaram o Super-Homem, morreram na miséria, porque o Super-Homem é propriedade da DC, né? E você vê esses filmes hoje da Marvel, Capitã Marvel, do Thanos, tudo isso foi criado pelo Jim Starlin como funcionário da Marvel, né? Então esse modelo começou a dar muito problema, né? Começou a dar muito litígio. E para se entender mais sobre esse litígio, está muito bem descrito nesse livro fantástico, né? Marvel Comics, a história secreta. E se vocês quiserem, eu resenho aqui no canal, só deixar nos comentários. Esse livro fala bem os litígios que os autores começaram a ter, os criadores começaram a ter com as editoras, seus empregadores, né? Em questões de direitos autorais. Então sempre existiu essa briga, né? Os caras tinham um trabalho todinho de criar, inventar e tal, e os executivos lá embolsavam a grana, os acionistas, a companhia, etc. Então, nos anos 90, essa eterna luta, né, esse modelo empresarial, ele chegou à exaustão, né, ele chegou a um clímax, né? Então, assim, os quadrinhos como mídia, eles perderam muita relevância com o advento da internet, e principalmente da internet móvel, né? Hoje em dia você está com o celular ali, você passa horas no dia no celular, inclusive para ter entretenimento. Então o celular passou a ocupar boa parte do espaço que as histórias em quadrinhos antigamente ocupavam. Então elas perderam muita relevância. Mas é interessante observar que as histórias em quadrinhos atingiram o seu ponto máximo de relevância, venda e faturamento, imediatamente antes do advento da internet em massa, né? Ou seja, nos anos 90. Durante os anos 90, os quadrinhos venderam como nunca tinham vendido antes. Inclusive, alguns investidores financeiros aconselhavam os quadrinhos como forma de investimento. Né? Tu compra uma revista aqui, essa revista se valoriza, no futuro vale uma fortuna. E assim foi. Né? Eu mesmo, quando eu vendi minha coleção, tinha várias revistas que eu comprei por nada e vendi por uma grana. Né? Se bem que eu não vendi, eu vi falando que vendi minha coleção, mas vendi só parte dela, só o formatinho. Ainda tem muita coisa boa aí que eu vou começar a resenhar aqui, inclusive, que eu vou mostrar hoje aqui, vocês vão ver que ainda tem muita coisa legal. Mas, enfim, então as revistas em quadrinhos dos anos 90 elas chegaram a ser constadas como forma de investimento. Então, nos anos 90, uma série de artistas da Marvel e da DC alçaram, principalmente da Marvel, alçaram as histórias em quadrinhos a um patamar que elas nunca tinham alcançado antes. Né? E esses caras, eles eram extremamente irreverentes. E começou a se criar tensão, porque eles estavam criando todo esse capital, né, de financeiro, de personagens, né, para terceiros. Né?
Então, essas tensões, quando chegaram no auge, os maiores artistas da época, dos anos 90, se tornaram dissidentes, abandonaram as grandes editoras e formaram uma editora própria, a Image Comics, né? Formada por vários estúdios agregados, cada um estúdio de um desses grandes artistas que deixaram as editoras principais. E a Image ela causou um impacto no mercado absurdo, né? Porque ao mesmo tempo que ela vendeu absurdamente, ela deixou as grandes editoras desfalcadas dos seus principais artistas. Então, de uma hora para outra, o mercado fez isso. A Image apareceu, foi lá para cima e as grandes editoras foram lá para baixo. Então, a Image passou vários anos assim na crista da onda. Então, os caras que sempre foram funcionários começaram a ser os donos da cocada preta, né? Donos das suas próprias criações. E os quadrinhos tinham uma qualidade assim absurda, 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 né? E eles, os caras tinham um status assim de rockstar, de estrelas do rock. Eles começaram a ficar muito famosos, muito hypados, né? E quem eram esses caras? Cara, eu consigo me lembrar aqui, eram uns 7, 8 caras, os principais. Eram o Todd McFarlane, que desenhava o Homem-Aranha. Ele criou um personagem chamado Spawn para Image. O Mark Silverstein, que era da Marvel, criou a Cyberforce para Image. O Jim Lee, que era da Marvel também, responsável pelos X-Men, criou os Wildcats para Image. O Rob Liefeld, que criou Youngblood para Image, que desenhava, acho que o Capitão América, o X-Force, um negócio assim, X-Generation. Me lembro também do Eric Larsen, que criou Savage Dragon para Image, o Dave Camp, que criou The Pit para Image, e o Ice Portaço também, que era um desenhista da Marvel. O trabalho dele da Image que eu lembro é o Wetworks. Enfim, esses eram os principais, mas foram vários artistas que eram responsáveis pela vanguarda dos quadrinhos, simplesmente deixaram, ou seja, foi uma pancada, uma recriação total do universo dos quadrinhos, né? E a Image ficou na crista da onda, né? Só que logo depois, com, com o advento da internet, e os personagens se tornaram muito midiáticos, né? Eu me lembro que na época, os videogames da época eram o Mega Drive e o Super Nintendo 16 bits, tinha jogos do Spawn, tinha jogos do Wildcats, né? E logo com o advento da internet, aos poucos o modelo. Então os caras viraram uma lenda do mercado, né? Uma coisa. A própria Image virou uma lenda, os caras viraram uma lenda, né? E só que o modelo foi se desfazendo, né? Parte da Image ainda existe no modelo anterior, hoje em dia, né? 30 anos atrás, né? Foi 90, mesmo dos anos 90, hoje não, há mais ou menos 30 anos depois, parte da Image ainda existe, né? O Spawn ainda existe, um estúdio próprio, né? Só que o resto do modelo foi se desfazendo. O estúdio do Jim Lee, que era o Wildstorm, ele acabou no começo do ano 2000 vendendo para a DC, o estúdio dele. Então, assim, pela minha experiência de mercado, o que aconteceu foi que os caras viram que você ser dono do seu destino, né? Você ser dono da sua marca, você ser dono do seu negócio, tem algumas vantagens, mas também implica uma série de responsabilidades que não é para todo mundo, entendeu? Então eles tiveram ali aquele boom, aquele sucesso inicial, quando as dificuldades começaram a aparecer, na realidade para todo o mercado editorial de quadrinhos, porque a internet começou a ocupar cada vez mais espaço, né? Então alguns deles resolveram reverter, né? Resolveram vender os estúdios para as grandes editoras e voltar a trabalhar como funcionário, vendendo serviço, né? Onde ele ganhava menos, mas em compensação não tinha nenhum tipo de preocupação inerente a você ser dono do seu negócio, né? Preocupação com grandes dificuldades, né? E já o Todd McFarlane, ele fez o caminho oposto, ele afundou cada vez mais no seu caminho próprio. Ele, além da editora, do estúdio e dos personagens próprios, ele se aventurou no ramo de brinquedos, a Todd McFarlane, a McFarlane Toys, né? O nome era Todd Toys, mas aí começou a dar problema com outra marca, ele registrou de novo como McFarlane Toys. E a McFarlane está firme no mercado de brinquedos até hoje, né? É uma grande lenda do mercado de brinquedos. Ela teve o mesmo impacto no mercado de brinquedos que a Image teve no mercado editorial de quadrinhos. Porque os brinquedos naquela época eram muito rudimentares, né? Lúdicos e tal, e o Todd introduziu o conceito daquelas esculturas feitas de forma primorosa, né? Extremamente realistas,
que hoje é o padrão do mercado, né? Que eu acho que se não fosse a McFarlane Toys, não existiria a Marvel Legends, não existiria nenhuma dessas linhas assim super detalhadas, né? E a McFarlane foi pioneira nisso aí, e o Todd McFarlane continua capitaneando a McFarlane Toys e o estúdio do Spawn, a Image, até hoje, né? E o Jim Lee vendeu o estúdio para DC, Mark Silvers acho que vendeu também o estúdio deles, continuou o personagem. Então, assim, as coisas foram voltando, a parte da Image foi voltando à fórmula antiga, só que eu acredito que numa régua bem maior, né, para as grandes editoras desconstruírem isso aí, elas devem ter oferecido contratos assim à altura do que as criações proporcionavam. Né? Com certeza, porque eles terem vendido, existido de ser empresário e voltar a trabalhar para as grandes editoras, com certeza foi em outro patamar, né? Já o Todd McFarlane seguiu com o caminho dele, né? E quase fechou, teve um revés muito grande, que foi um processo movido pelo Neil Gaiman, né? Exatamente quando a Image caiu nas vendas. O Neil Gaiman, que tinha sido convidado pelo Todd McFarlane para escrever os primeiros números de Spawn, criar alguns personagens, ele acabou morrendo no processo que foi... Opa, bati sem querer na mesa, desculpa. Ele acabou movendo o processo e que o McFarlane foi obrigado a pagar ele 25 milhões de dólares. Né? Ele perdeu na justiça. E, na minha opinião, foi uma grande sacanagem o Neil Gaiman. Né? O Neil Gaiman é um exemplo de artista. Na sua época mais prolífica, qual é a grande obra do Neil Gaiman? É Sandman, né? Para descer, para o seu Vertigo. Eu não me lembro dele ter... Eu li livro do Neil Gaiman, li várias obras do Neil Gaiman, mas não me lembro dele ter criado nada que chegasse nem perto ao Sandman, na minha opinião. O Sandman foi a grande obra dele. E na época mais criativa, mais prolífica da carreira dele, tudo que ele criou, a propriedade é da DC, do selo Vertigo. Então ele nunca entrou na grana, né? E quando ele fez esses personagens para o Todd McFarlane, quando o Todd McFarlane lançou a linha de brinquedos, ele incluiu alguns personagens que o New Game tinha criado para a mitologia do Spawn, né? Mais especificamente o Medieval Spawn, a Angela, e outro personagem que eu não me lembro bem o nome. Né? A Angela, o New Game acabou vendendo para a DC, né? O Medieval Spawn acho que acabou ficando com o Todd McFarlane. Mas quando o Todd lançou esses brinquedos, inclusive um deles está aqui, eu vou mostrar, é o Medieval Spawn. Eu tenho esse brinquedo, todos são dos anos 90, essas action figures, é daquela época, né, que eu era muito fã. Mas meio que sou até hoje, né? E esse brinquedo foi exatamente o que fez o Todd McFarlane ter sido obrigado a pagar 25 milhões de dólares ao Neil Gaiman. Né? Então o Neil Gaiman acabou, mesmo sem nunca ter tido a coragem de botar um estúdio, acabou entrando na grana, que eu achei uma puta de uma sacanagem, né? Com o Todd McFarlane, acho que não precisava ter sido assim, né? Mas ele quase quebrou, quase fechou, mas ele conseguiu se recuperar. Ele conseguiu ter grandes receitas com o advento dos videogames, né? O Spawn já tinha um videogame nos anos 90 para a Super Nintendo, mas ele conseguiu emplacar um jogo para Xbox, o primeiro Xbox tem um jogo do Spawn, e conseguiu vender o personagem para a série Mortal Kombat. Então isso aí ele obteve grandes receitas que ele acabou recuperando a alavancagem, recuperando o fôlego. Depois a própria McFarlane começou a trabalhar para a DC Comics, né? Ou seja, ele acabou trabalhando em sinergia com os antigos rivais, mas na parte de brinquedos, né? E aí o Todd McFarlane era muito amigo do Stan Lee, eram amigos íntimos, se adoravam, os dois estavam sempre conversando. E ele é uma grande lenda, né? Dos quadrinhos, né? Da mídia de uma forma geral. A Image hoje é uma história lendária que esses caras fizeram, né? E assim, eu tenho uma história, meu caminho meio que se cruzou com a Image, eu tenho uma história assim que me deixou muito feliz, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi a seguinte: em janeiro de 94, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com dois amigos meus, né? Nós, os três muito jovens, né? Um era meu melhor amigo, faleceu infelizmente, um trágico acidente. E o outro hoje é um cara fantástico, que é senador da República, né? Tenho muito orgulho de ser amigo dele, um senador extremamente atuante. E nós três, a gente fez uma viagem de carro de Miami até Boston, depois voltou pela costa leste toda, viagem de um mês de carro, só para curtir, parar, conhecer as coisas. E quando a gente começou a viagem, eu parei num lugar que tinha umas histórias em quadrinhos, acho que era uma loja de conveniência, e vi as histórias da Image lá. E eu disse, pô, que é isso? E peguei a revista, olhei.
Fiquei assim impressionado, eu com 21 anos, janeiro de 94. E eu meio sem entender o que era aquilo ali, que eu colecionava quadrinhos desde os 8 anos, mas naquela época não tinha internet, então existia um delay muito grande em relação às novidades, né? Ainda mais quadrinho, que era uma mídia que não tinha notícia sobre quadrinhos na mídia mainstream. Então, às vezes, essas coisas aconteciam aqui, você leva muito tempo para saber, né? Então, assim que a coisa estourou nos Estados Unidos, eu meio que estava lá. E eu comprei as revistas, vi e fiquei louco com aquilo ali. E acabou que onde a gente parava, que eu tinha chance de comprar alguma revista, eu comprava, né? Isso em janeiro de 94. Mas também o foco da viagem não era esse, eu não queria também atrapalhar a viagem. Os caras acabei não comprando tanto quanto eu gostaria. Só que eu voltei para o Brasil e fiquei com aquilo na cabeça. Porra, que revista espetacular. Até lembro as revistas que eu comprei. Foram as do Wildcats, do Jim Lee, né? Incrível, assim, as páginas, os desenhos, a qualidade gráfica, né? E ela não tinha aquele selinho, então os caras tinham liberdade total para criar, porque nas grandes editoras a liberdade criativa deles, eles eram muito tolhidos, né? Então, assim, achei uma coisa muito superior ao que eu estava acostumado e fiquei louco com aquilo ali. E aí abri uma revista, vi o endereço da Image lá, e disse, pô, vou mandar uma carta para esses caras, né? Como quem bota uma mensagem na garrafa e joga no mar. E eu escrevi uma carta para lá, cara, meu nome é tal, tenho 21 anos, coleciono quadrinho desde os 8 anos de idade, sou louco por estar em quadrinho. Tive o contato com as revistas lá em Meija agora, numa viagem recente, fiquei maravilhado com o que eu vi, meus parabéns, continue com o trabalho. Agora, assim, teria como eu assinar, ter acesso a essas revistas aqui no Brasil, uma assinatura, alguma coisa do tipo. E mandei essa carta lá, achando, pô, os caras não vão nem, ninguém vai nem ler isso aí. Mandei como quem, não sei o que que eu mandei, né? Mas mandei a carta. Aí passou assim uns 2 a 3 meses, cara, chegou uma caixa na minha casa, né? A caixa tinha 2 pacotes cheios de revista da Image. Muitas delas estão aqui na minha coleção que a gente vai estar fazendo um tour já já, né? E, e, e essa caixa com essas duas, eu disse, meu Deus do céu, de onde é que veio isso? Eu não conseguia associar aquela caixa cheia de revista à carta que eu tinha mandado, né? E aí eu acabei achando uma carta, né, no segundo pacote. Essa carta eu guardo até hoje. Vou achar aqui na minha pastinha, eu guardo até hoje, que foi uma coisa muito importante. Eu sei que eu guardei, tá aqui. Tá aqui, achei. Pô, sei que eu não ia achar. Eu deixei separadinho. Aqui, ó, se você quiser ler a carta, é só parar o vídeo, né? Tá em inglês, né? Mas eu vou traduzir. Então a carta diz o seguinte: Emílio, muito obrigado pelo seu apoio à Image. Nós normalmente não mandamos revistas especiais para ninguém. Mas estou vendo aqui que é meio difícil para você conseguir, então estou lhe mandando um pequeno estoque. Sinceramente, Amber, da equipe da Image. PS, esqueci de incluir Spall. É por isso que você vai receber um segundo pacote de graça. Aqui é a cara. Olha a data aqui, ó. Olha a data aqui. Fevereiro de 1994. Então eu recebi essa carta aqui de alguém da Image, não sei quem foi. Não sei quem foi que teve essa iniciativa. Se foi algum colaborador, se foi um dos caras lá. Essa moça Amber, adoraria saber quem é. Mas eu recebi essas revistas com essa moça. Então isso aí, cara, eu fiquei morto de feliz. Estou naquela época no Brasil, não tinha internet, tu ter acesso a uma coisa dessa exatamente. Tanto que a Image só veio chegar no Brasil, ser publicada pela Abril, um bom tempo depois, acho que pelo menos 2 anos depois, um ano depois. Então eu estava assim muito na frente de todo mundo, com várias revistas originais. Deve ter muito valor de coleção, não sei o valor, mas eu tenho vários número 1 aqui, daquela época, algumas que eu comprei na viagem, outras que eu recebi deles, né?
Então, sem mais delongas, vamos fazer um tour aqui pela minha coleção, né? Vamos começar pelo estúdio do Mark Silverstein, Cyberforce, né? Tem um action figure aqui dos anos 90 do Rip Claw, né? Dos anos 90, você vê como eu era fã, nunca me desfiz de nada disso, coloquei até no cenário para essa resenha de hoje. Então a gente tem a Cyberforce número 1 americana original, do Mark Silverstein. Tem também a número 0, que veio essa número 1. Aí 7, 8, 9, 6, 4. E aqui, número 2. Número 2 tinha uma série que saiu, Killer Instinct, que era um personagem do Wildcats versus Rip Claw. Essa série saiu na Cyberforce e saiu na Wildcats, né? Uma parte da história em cada uma, né? E essa série é fantástica, né? Desenhada pelo Jim Lee e Mark Silverstein, não tem o que falar, né? Então, número 2, número 3, né? Número 4, tudo americano, nada da Abril. Número 5, 6, 7, 8. Legal que essa capa aqui do número 8 da Cyberforce é do McFarlane, né? Ele fez aquela pose, aquelas poses famosas que ele fazia do Homem-Aranha e do Spawn, ele fez aqui pro Mark Silvers, pro Rip Claw, né? Essa capa aqui, capa fantástica. Isso aqui é arte, cara, arte total. E número 9, né? Então eu tenho 9 Cyberforce americanos, originais, né, da época. Vamos colocar aqui. Meu título preferido, que era o Wildcats, do Jim Lee, né? O pessoal falava muito do Spawn, eu gostava muito do Spawn, mas meu preferido é o Wildcats. E eu tenho esse aqui, o Wildcats Trilogy, número 2, mas aqui é uma série separada. A revista mesmo de linha, a primeira que eu tenho é o número 4, acho que eu comprei essa aqui na própria viagem, né? Não vou lembrar. Mas você vê aqui a qualidade, os desenhos, assim, fantásticos. Qualidade editorial, se eu pudesse estar compartilhando isso com vocês. Parece que os caras vão saltar da página. É assim, vibrante, entendeu? De uma ação, assim. Número 5. Você vê aqui o. Olha aqui o que é a image, ó. Então você tem aqui. Essa página se desdobra. Ó. Então as cenas de ação eram assim vibrantes. Você vê o bandoleiro aqui, a Zilot, né? O Grifter, né? O nome original dele. Aqui nessa página que se abre, assim, uma cena de ação assim, explosiva. Então a image, assim, se sobressaía demais, assim. Era uma coisa vibrante, né? 4, 5. Olha o número 7 do Wildcats, ó. Olha a capa, ele colocou uma sobrecapa aqui nesse papel cartão, né? Em relevo. Olha que revista bacana. Os caras tinham essas ideias assim fora da caixa, ó. E não é a capa não, tá aqui a capa da revista. Você vê que a capa reproduz o que está em relevo aqui, ó. Em papel cartão em relevo, né? Isso aqui é Jim Lee no seu auge, né? O Jim Lee, qualquer um que entenda de quadrinho, sabe quem é. Jim Lee fez os X-Men, fez o Batman, né? Tem aquela série Rush do Batman do Jim Lee, né? Aqui é aquela série Killer Instinct, que saiu parte na Cyberforce, e parte aqui na Wildcats, né? E olha, essa capa é fantástica. É um personagem chamado Voodoo dos Wildcats. E ela está aqui numa praia sofrendo um ataque, né? E aí, isso aqui é meia cara da Image, essa capa. E essa capa hoje é histórica pelo seguinte: as mulheres da Image eram sempre muito. Eram uma atração à parte. Elas eram sempre muito voluptuosas, né? Sempre muito bonitas, né? Que era um quadrinho assim, que não tinha censura, não tinha restrição. Então, se você observar os detalhes dessa página aqui, ela aqui na praia, ela está lendo um livro do Howard Stern, que é um multimídia, uma celebridade multimídia lá dos Estados Unidos. O cara hoje brilha com podcast, mas ele já foi escritor de sucesso, já foi cantor de sucesso. Tudo, esse cara já se meteu, então uma celebridade já está lá no livro do Howard Stern. Aqui, se você olhar,
Tem um Game Boy que ela estava jogando. Pequenos detalhes que são retratos dos anos 90, né? Daquela época. Tem um Game Boy aqui que ela estava jogando na praia, né? O que mais? Aqui tem um Walkman, né? Com fita cassete. Coisa que a meninada hoje não sabe o que é, né? E parece que foi ontem, né? Você vê, não tem que indicar uma revista antiga, né? Como eu falei lá nos filmes clássicos, né? Hoje, se você voltar 30 anos para 1984, não vai ter tanta diferença. Isso aqui parece a capa de alguma coisa antiga? Não parece, né? E essa capa aqui já tem 30 anos, né? Você vê pelos objetos aqui, ela sendo atacada, a Voodoo, né? Interessantíssimo, cara. Por isso que eu gosto desse canal de fazer essas resenhas, me dá a chance também de revisitar muita coisa muito legal que fez parte da minha história, né? E tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no podcast, a partir desse número aqui, no número 10, eles contrataram um certo escritor que fez história na Marvel para fazer essa minissérie aqui, né? Esse arco de histórias, aliás. É um tal de Chris Claremont, né? O cara que praticamente inventou os X-Men, né? O Stan Lee criou lá o conceito, mas quem praticamente inventou os X-Men, quem deu a sua, cada personagem a sua característica, a sua personalidade, né? Suas peculiaridades de identidade, foi o Chris Claremont. E ele fez esse arco de história aqui, os Wildcats. Então nós estamos falando aqui do que existe melhor em quadrinhos. Né? E mês dos anos 90 é o que existe melhor em quadrinhos de super-heróis. Você pode até não gostar do gênero, né? Eu gosto de vários gêneros de quadrinhos de super-heróis, inclusive, né? E isso aqui é o topo, é o que existe melhor. Né? Muito legal mesmo, né? Outra capa que legal, Voodoo. Wildcats Cover Action Team. Número 12. Olha a capa do número 13 aqui, o Grifter, né? Com a máscara rasgada, duas armas na mão. Era violência, era ação, aqui era mulher bonita, voluptuosa. Essa história do quadro aqui era vida, cara, que é vida nos quadrinhos. Era um negócio assim, muito além do que existia na época, né? Número 14, né? Mais dois números aqui. E vamos passar para outros títulos, né? Outros títulos. Aqui só originais americanos, guardados aqui dentro do plástico. E o mais célebre, tem outros ali, a gente vai ver tudo. Spawn do McFarlane, né? Aqui eu tenho uma revista que veio com Action Figure, não é da linha, né? Ah, tá aqui, acho que a única revista da Image da Abril que eu tenho guardada é essa, o número 1 da Abril, do Spawn, número 1 da editora Abril. É a única da Image publicada no Brasil em português, acho que eu tenho essa aqui. E o resto são originais americanos, né? A partir do número 12, esse aqui é o número 12, olha essa capa aqui, que maravilha, né? Número 12, número 13, não, número 14. Vamos passar pelas capas do Todd McFarlane, que as capas do Todd McFarlane é um espetáculo à parte, né? Número 15, 16. Aqui, fazendo propaganda da crossover do DC e Image, Batman e Spawn, onde o Frank Miller fez par com o Todd McFarlane. Eu tenho essa revista, ela está aqui, a gente vai já olhar, fica aí, não sai do canal. Olha, as capas do Spawn são um espetáculo à parte. Então ele usou vários conceitos que ele já usava no Homem-Aranha, né? Aquelas teias do Homem-Aranha envolvendo ele todo. No Spawn seriam as correntes, né? E a capa também. Olha só. Que coisa, meu irmão. Essas capas são um espetáculo à parte. Ah, é muita revista. Não sei se eu mostro tudo. Vamos lá, já está no fim. Ó. Capa maravilhosa. Todo original americano. E essa capa aqui fantástica, né? Spawn. E aqui é onde eu queria chegar, ainda tem mais. Tá cheio, cara. Acho que a partir daqui já era
o Greg Capullo. Ó, aquela capa lá, que ele adora fazer, o pessoal de cócora no topo, assim, de uma edificação, que nem ele fez o Hip Clock, eu mostrei. Né? O Herói Solitário. Então, as duas que eu falei. Isso aqui reflete bem o que era a Image na época. A Image fez um crossover. Os caras, a maioria saiu da Marvel, eles eram brigados bem com a Marvel, né? Com a DC eles ainda conversavam. Então aqui esse crossover Spawn Batman saiu uma da Image e uma da DC, né? A da Image foi desenho do Todd McFarlane, é argumento do Frank Miller, a história que é do Frank Miller. E a da DC, a da Image foi Frank Miller, Todd McFarlane, e a da DC foi o Doug Moore, o Alan Grant e o Klaus Jensen, né? Então, essa aqui reflete bem o que era a Image na época. É estupidamente superior a essa. Muito. Se você abrir essa aqui e abrir essa aqui depois, é a mesma coisa que tomar uma cerveja espetacular e depois tomar a pior cerveja que tem para vender. É uma coisa assim, é uma discrepância muito grande de qualidade em todos os aspectos de história. Então isso aqui reflete bem a diferença de qualidade que existia da Image. Esse crossover aqui, que eles fizeram um acordo lá que saiu um pela Image, publicado pela Image, outro publicado pela DC. Eu tenho os dois. Então só que eu tenho de Spawn, né? Aqui acho que é meio miscelâneo, né? De revista da Image. Wetworks, uma série fantástica, desenhada pelo Ice Portécio, né? Um artista da Marvel, que era da Marvel, egresso da Marvel, um filipino, né? Famoso. Essa série aqui foi fantástica, esses personagens, Wetworks. Aqui talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu li na Image. Uma série chamada The Kindred, né? Kindred acho que significa... Eu sabia o que é que significava, mas que acho que é tipo bando, né? Alcatel, alguma coisa assim. Que é o Grifter e outro personagem fantástico, né? Que eles têm ódio um do outro, mas acabam trabalhando junto. Essa série aqui é fantástica, eu tenho ela quase toda, falta só o número 1 dos 4. Aqui saiu uma revista separada do Grifter, que era o meu personagem preferido da Image. Grifter, o bandoleiro. Stormwatch, que era outro título. The Aliens, outro título menor, né? Tem uns títulos que não sobreviveram, né? Que não prosperaram, né? Mas eu tenho vários aqui. Principalmente quando eu estava fazendo aquela viagem, que eu ia comprando o que eu via, eu não sabia o que era bom, o que não era, eu tinha que experimentar, então eu tenho vários títulos aqui. Ó, aqui eu tenho 2 títulos do Youngblood, do Rob Liefeld, que é quem fazia X-Force, era Generation X, né, que era o encrenqueiro, né, ele foi o pivô da briga que teve, da primeira grande briga que teve na Image, e acabou voltando para a Marvel, né. Eu confesso que eu nunca fui tão fã dele, como eu sou dos outros, mas esse cara tinha, os quadrinhos dele foi muito sucesso. O Youngblood era um dos títulos que fazia bastante sucesso na Image, né. E os caras viviam que nem rockstar. O Rob Liefeld andava naquele carro da Chrysler, eles andavam todos em carros de esporte muito caros. Então eles viviam como artistas de rock mesmo. Brigade, que é outro título, né? Faz tanto tempo que eu não vou nem saber de quem era esse aqui, é um título que não teve muita notoriedade. Bloodstrike, outro título da Image, que também não tem mais muita informação, acho que não sobreviveu. Shadowhawk 3. Freak Force. The Pitch era do Dale Cam, um personagem brutão, tipo o Hulk, assim, grandão, né? Tem mais. Tem umas coisas interessantes, não vai embora ainda não. Aqui era um crossover entre a Image e a Valent, que era outra editora alternativa, digamos assim, né? Que não era mainstream, né? De quadrinhos. Eles fizeram uns crossover aqui. Aqui os White Cats com os personagens da Valent. E aqui o Youngblood com o personagem da Valent também, né? Esse aqui é melhor um pouco que os desenhos são do Rob Liefeld, mas achei a qualidade meio aquém do que a Image tinha oferecido de melhor, né? Ah, olha só o que é que tem aqui.
um quadrinho que eu adorava da Image, Gen 13, do J. Scott Campbell. Aqui você tem o número 0, né? E aqui o número 1, desenhado por ninguém mais nem menos que Jim Lee, né? Aqui você tem o número 1, tem mais alguma revista aqui? Eu tenho, olha só, nem eu lembrava disso. Eu tenho 2 número 1, agora eu lembrei. Aquele velho desbloqueio de memória. É a mesma revista, ela saiu com 2 capas diferentes. E eu comprei as duas, né? Prefeito de coleção, né? Ainda tem, eu nem lembrava que eu tinha, eu desbloqueio de memória aqui. Gen 3 número 1, dos anos 90, Gen 3 número 1, só que saiu com a capa e saiu com outra, né? Então você vê as características das minhas mulheres bem voltosas, né? Jim Lee aqui, um dos grandes nomes dos quadrinhos. O Jim Lee começou desenhando esse título e depois passou para o J. Scott Campbell, né? Brandon Choi também. Eram títulos assim. Esse título aqui era muito, muito bom. Era um grupo assim de. Aqui o The Pitch aparece nessa história, né? Então aqui a gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para mostrar. Aqui é a propaganda do Etworks, do Ice Portácio, né? Muito massa. E3 número 5. Número 7. E tem uma coisinha aqui interessante, que essa eu comprei lá, viajando, né? Comprei lá nos Estados Unidos. A arte dos Homage Studios. Homage era um dos estúdios que compunham a Image. Eu acho que o Homage era o estúdio do Mark Silvers. A arte Então aqui, ó, tem uma lombadinha, né? Então isso aqui é só mostrando sketchbooks de como eles faziam, né? Da técnica que eles usavam no estúdio. Pô, bacana, né? Os caras, porra, olha aqui. E eu gostava muito de desenhar, né? Eu cheguei a desenhar história em quadrinho na minha juventude, que ainda não acabou, diga-se de passagem. Então aqui, você tem os sketchbooks aqui, cara. Olha aí. Os caras mostrando, falando coisas assim, bem das internas mesmo, né? O Ricló, né? Então, assim, é muito bacana esse livro aqui. O Striker, o cara que tinha 3 braços. Uma vez perguntaram para o Mark Silvers numa entrevista, porra, como é que o Striker fica em pé se ele tem 3 braços cibernéticos de um lado? Ele disse, porra, isso é uma história em quadrinho, cara. O legal dos quadrinhos é isso, a mensagem é passada de uma forma muito lúdica e sem compromisso necessariamente com a realidade, né? Pelo menos não com a realidade física e mecânica das coisas. Muito legal. E assim, prazer enorme desbloquear essas memórias, revisitar todas essas coisas que me fizeram muito feliz. Quando eu recebi essa caixa, essa carta, é uma coisa que pode não valer nada para as outras pessoas, mas para mim, porra, foi um dos highlights of my life, uma das coisas que mais me deixaram feliz até hoje. Deixa eu mostrar minhas action figures dos anos 90. Essa aqui você tem o Grifter, o bandoleiro, né? Com um dos inimigos lá, um dos demonitas, né? Isso aqui é dos anos 90, né? Os anos 90 já tinham, não tem mais tanta diferença dos anos 90 para cá, em termos de mil coisas, estética e tudo. Aqui eu já tinha mostrado, é o Rip Claw, né? Personagem do Cyber Force. E aqui que eu queria mostrar, isso aqui é literalmente, eu nunca nem abri essa caixa, um elemento de discórdia entre o Todd McFarlane e o Neil Gaiman, né, que quase fez o McFarlane ir à bancarrota total. Ele teve que pagar 25 milhões de dólares ao Neil Gaiman, sacana, na minha opinião, né? Porque esse personagem aqui foi criado pelo Neil Gaiman, mas assim, quem criou o Spawn foi o McFarlane. O Neil Gaiman criou uma variação do Spawn, que era o Medieval Spawn, com uma história específica, né? O Spawn medieval. E criou também a Angela, criou mais criou mais uns 2 personagens, não lembro quais são. E aí, quando o McFarlane criou na linha de brinquedo deles, né? Pô, os caras eram super amigos e tal, ele, pô,
veio com processo, né? 25 milhões de dólares. E eu tenho, acho que eu não vou nem tirar da caixa. Eu tenho isso aqui desde os anos 90. Nunca tirei da caixa e nunca vou tirar. Porque eu acho que ele é lindo assim, né? Eu não sou o tipo de colecionador, aquela coisa de colecionador que não quer tirar da caixa para não perder o valor. Não é isso, é porque eu acho que ele é muito bonito assim. E até porque essa aqui é uma peça histórica, né? Isso aqui é literalmente o elemento de discórdia entre duas lendas do mundo dos quadrinhos, né? E da literatura. O Neil Gaiman tem prestígio, inclusive, na literatura, embora eu acho que ele só tenha feito mesmo o Watchmen, na minha humilde opinião. O resto eu não me lembro nada que tenha causado metade do impacto. E é isso, pessoal. Adorei ter feito essa resenha. Pô, o cenário ficou meio. Deixa eu botar pelo menos isso aqui para encerrar com o cenário vazio, cara. E adorei ter feito essa resenha, ter desbloqueado essas memórias. A próxima resenha, eu reassisti. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Eu assisti de novo esse grande clássico do cinema, Os 10 Mandamentos. E a próxima resenha vai ser sobre esse filme, né, que tem muito mais relevância do que eu imaginava. Talvez seja uma das resenhas mais relevantes que eu fiz no canal. Né? Eu gostei muito de assistir esse filme na minha juventude há muitos anos atrás. E eu assisti de novo, né? Vocês viram naquele livro lá, Aquisições e Futuras Resenhas, que eu tinha comprado esse DVD, né? Meio que por impulso. Mas graças a Deus que eu comprei, porque isso aqui é uma coisa, uma obra assim maravilhosa, né? Que nos toca de várias formas possíveis. E eu vou explicar porque é que essa obra é extremamente relevante, inclusive hoje, né? Esse canal, ele é principalmente resenha literária, principalmente resenha de livro. A gente faz quadrinhos também, faz cinema, mas é principalmente livro. Mas eu estou lendo um livro que ele precisa de muita atenção, ele é muito grande, é em inglês, e eu estou muito ocupado. Então, até eu terminar esse livro, eu não gosto de ler livro por ler, eu gosto de ler bem devagarinho, com qualidade, prestando atenção para poder fazer uma resenha de qualidade. Então, até eu terminar de ler esse livro, eu vou fazer algumas resenhas de cinema, quadrinhos e tal. O livro é esse aqui, que eu já falei aqui milhões de vezes, né? Rússio, do Anthony Beevor. E até eu terminar esse livro, eu vou estar fazendo de quadrinhos e de cinema. O que não significa que sejam irrelevantes. Né? Isso aqui, para mim, é de extrema relevância, porque tem um viés político muito forte esse filme aqui. Eu não tinha percebido antes, não é um filme só religioso. E assista a próxima resenha que a gente vai te explicar por quê, ou pelo menos dar nossas impressões, né? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia. Adorei desbloquear várias memórias aqui para fazer esse vídeo. Essa é a principal finalidade do canal, a gente falar do que a gente gosta, é um canal de compartilhamento. Eu não estou aqui para tentar ensinar nada a ninguém, isso aqui é só falar das coisas que eu gosto com pessoas que gostam das mesmas coisas. E graças a Deus, tem várias dessas pessoas aí, o pessoal interage, fala e está sendo muito bacana. Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês, um grande abraço, que Deus abençoe e proteja a todos.